convite, é um prazer estar aqui nesse projeto, receber esse convite no início desse ano. Se tornou uma alegria muito grande para mim. O senhor é nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro de Quintino. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os seus pais e a sua infância em Quintino. Quintino é um bairro do Rio de Janeiro que ele guarda algumas características do estereótipo que se construiu a respeito do suburbano. A minha infância ela foi marcada por certos comportamentos que na época eram aceitáveis, do tipo jogar bola na rua, brincar. A rua era o nosso espaço. Você não tinha tanta questão da violência e era na rua que a gente aprendia muitas coisas. E a rua foi um espaço muito importante para mim, né? Porque você começa a lidar com pessoas diferentes. E isso que é bastante legal. É uma experiência que eu guardo com muito carinho. E Quintino tem outras características que eu acho interessante pontuar. Primeiro, é um bairro ligado a um jogador de futebol famosíssimo, que é o Zico. Então, toda criança da década de 80 e até os 90 pensava em ser jogador de futebol. Lembro de uma certa vez, voltando do primário, eu morava muito perto do Zico e vejo ele assim, com uniforme de atleta, né? E eu olho assim, com 7 anos, eu olhava assim, o Zico, esse é o Zico, é impressionante. Estava muito perto, e ele estava jogando na seleção, tinha Copa de 82, e uma outra ocasião, ele tinha um casarão lá em Quintino, da família Antunes, e ele promoveu o carnaval, e era um carnaval voltado para as crianças, onde você tinha cantores famosos que iam lá. Era uma experiência muito interessante, fora que jogar bola na rua era uma coisa comum naquela época. Então, outro fato interessante, atrelado também à própria vida do Zico, esses sonhos da década de 80, da rua, era a própria questão do carnaval. Lembrando hoje como era interessante a gente pular carnaval no bairro, né? E isso foi se perdendo com o tempo, por causa da questão da violência, questão muito pontuada na década de 90, né? Da gente perder o nosso território da rua por causa da violência urbana. E uma outra coisa referente a Quintino, que é um bairro que é uma homenagem a um dos fundadores da República, que é o próprio Quintino Bocaiúva. É o primeiro ministro da Relações Exteriores? Sim. Ele veio do interior de São Paulo, né? Ele toma esse nome Bocaiúva, que era um apelido. Ele tem, se não me engano, a mãe dele era argentina, e ele vai ser um dos primeiros ministros a lidar com a questão argentina. E tem lá uma outra coisa no bairro curiosa, que é uma quantidade de escolas públicas muito grande para um bairro daquele, né? Então você tem escola municipal, estadual, e que fazia com que o morador de Quintino tivesse acesso a um bem cultural excelente, que é a educação. E seus pais trabalhavam de quê? São do Rio de Janeiro ou Não. de outros? Meus pais são da migração, que ocorreu na década de 60 e 70, e meu pai, ele trabalhava com a política, né? Mas ele ocupou vários pequenos cargos. O sonho dele era ser político, ele nunca foi um político eleito, ou na verdade ele ajudava nas campanhas, a paixão dele era a política. Eles vieram do Nordeste? Vieram do Nordeste. Mas a história mais interessante talvez seja da minha mãe, que a minha mãe ela não teve estudo formal, ela chegou até a 2ª série, mas ela teve a capacidade, mesmo com pouco ensino, de cuidar de 4 filhos, né? Praticamente sozinha, porque meu pai começou a se tornar ausente por causa das campanhas e tal, e ela cuidou de 4 filhos, e com episódios até um pouco difíceis ao longo da vida. Ela trabalhava fora de casa? Não, ela trabalhava em casa, ela era uma cabeleireira e bordava. Então a casa vivia cheia de gente. Privacidade não era uma coisa muito comum, mas era também algo que não nos deixava sozinhos, né? Então essa vivência foi muito interessante quando a gente olha em perspectiva. Olha, ela conseguiu com muito pouco, muito esforço, com muito pouco estudo, mas com muito esforço. É uma mulher guerreira, do qual a gente nota primeiro, né, uma força que vem do pessoal que veio do Nordeste, da migração para cá, para sobreviver, e como a gente pode trabalhar a ideia de potência. Olha,
poderiam ser 4 crianças que não dariam certo na vida. E acabaram que todas elas conseguiram, né, ter uma boa carreira. E aí, uma influência que meu pai, mesmo não muito presente, nos deu foi a possibilidade de estudar numa escola pública de qualidade. Então, primário foi uma escola pública, e aí quando chegou a fase do ensino médio, do ensino hoje se chama ensino fundamental, mas seria na época o ginásio, né, todos nós fomos entrando no Pedro II, que é um colégio de referência. Você do CP2? CP2. Fez a prova? Exatamente. E aí o que acontece? O Pedro II, ele é um divisor de águas, porque ele não só tem um padrão de ensino muito elevado, mas ele tem uma cultura cívica muito elevada. Então você entra lá, você é ensinado a ser parte de uma elite e tendo uma visão favorável da elite como algo que transforma o país e não algo que saqueia o país ou não algo como que tem uma relação desequilibrada com o resto do país, ou seja, tem que ter miserável. Não, muito pelo contrário, você está ali, quando você entra, existe uma cultura cívica de te projetar como uma elite que vai manter esse Estado funcionando, mas em busca de um Estado justo. E isso vem das pequenas coisas do dia a dia. Então, normalmente as matérias ligadas a humanas te davam uma percepção muito além do exame vestibular. E você era o irmão mais novo? O irmão mais novo. E seus irmãos todos estavam no CP2? CP2, sim. E era a mesma turma? Tipo, um era do segundo, do terceiro? Não, nós tínhamos uma diferença, somos 4, então entre eu e o mais velho, 6 anos, e entre eu e minha irmã, que seria a mais nova dessa escadinha, 4 anos. Então nós éramos de turma e, de certa maneira, de gerações diferentes. E o senhor saiu do colégio no começo dos anos 90, e por que não optou pela universidade? Na verdade eu optei pela universidade. Em 1992, quando eu fiz o vestibular, a escolha foi fazer engenharia. E eu não sabia muito o que fazer, mas acabei passando para engenharia. O curso era lá na Ilha do Fundão, era uma engenharia básica, mas eu estava dividido sobre o que fazer, né? Gostava muito de música, muito de eletrônica, muito pouco de engenharia. Então, eu passei 6 meses como um aluno praticamente fantasma, né? Porque eu ia, não assistia a aula, eu ficava sem prestar muita atenção, porque não me interessava. E também calhou. Passou onde? Na UFRJ, para engenharia. Tinha passado também para matemática, para você ter uma noção de como eu não sabia o que queria na UERJ. Né? E nessa época, minha mãe já não estava com meu pai, eu tinha um padrasto, uma pessoa muito querida, também tinha se separado. E a separação dela mexeu comigo no sentido de que, olha, a gente tem uma estrutura em casa ainda muito frágil e eu preciso trabalhar, eu não dou conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, eu preciso ter um norte melhor. E na década de 90... Isso veio da sua família ou veio de você mesmo, de ver que não estava dando conta? Eu não sei. A história da minha mãe era muito inspiradora. Então, assim, de certa maneira, eu me via com a obrigação moral de protegê-la. Aquele fenômeno, né, de separação dos pais, que um dos filhos assume a função de pai, mesmo na cabeça dele. Pode ser que, na verdade, não tenha nada a ver com isso. Né? Alguns dos seus irmãos já estavam fora de casa. Né? Sim. Eu tinha um irmão mais velho que tinha passado para a prova de sargento do Exército. O outro estava terminando o curso de engenharia, o segundo, que era o mais inteligente. Eu sempre costumava falar que ele era o mais inteligente. E a minha irmã estava numa indecisão. E eu era o mais novo, não me via como engenheiro, não me via com nada daquele mundo, apesar de admirar a escola de engenharia, não me via como engenheiro.